Vamos falar um pouquinho agora, bastante, sobre essa questão do pedágio. Você fala sobre esse movimento, pedágio não, quando foi, né, de que data que foi instituído esse movimento, que eu sei que é um movimento popular, um movimento que você está à frente, mas tem muita gente que participa também. Quem está participando desse movimento? E uma outra coisa que eu gostaria que você já emendasse, se não me falha a memória, essa questão do pedágio já vem há muito tempo. Inclusive o governador, o Tarcísio, na sua campanha disse que era contra o pedágio. Se eu estiver enganado, você me corrige. Exato, E aí ele vem agora com querendo mudar o que falou. Político parece que muda de palavra como muda de roupa. Isso é muito ruim. Desculpa, não infelizmente. sei qual que é a sua. Eu sei que você não é político, você é técnico, mas desculpa falar dessa maneira, porque eu me recordo muito bem as falas dele, que ele disse que era contra, ia fazer algumas questões de ampliação na rodovia, né? Ia melhorar aquela questão toda, e hoje ele vem com essa história de que provavelmente teremos o pedágio. Então me fala sobre o pedágio não, né? Da onde, quando foi criado esse movimento, foi o motivo a gente já sabe, e essa questão do governador agora mudar a sua palavra. Sabe que eu acho que a nossa região, né, essa região virada para o lado leste de São Paulo, né? Se a gente não briga, se a gente não luta pelas nossas coisas, Verdade. nós somos completamente esquecidos. Então eu acredito, acima de tudo, que esses movimentos populares de reivindicação, eles têm que existir muito na nossa região, em todo lugar. Eu acho que toda mobilização é legítima, Concordo com né, com você. respeito, mas na nossa região em especial, se a gente não lutar, a gente está frito. Com certeza. Então o movimento ele foi criado e ele fez um pouco de escola em relação a essas mobilizações contra pedágio no nosso país. Então começou lá com o governo do estado de São Paulo, já no governo Covas, né? Claro. E hoje, de fato, se eu não me engano, 9 das 10 melhores rodovias do Brasil estão em São Paulo, e isso tem a ver com os pedágios. Tudo bem. Então não é simplesmente ser contra qualquer pedágio, Claro. mas tem que ter critério para você impactar a vida das pessoas. Não dá para fazer isso a olho. E é isso que começou a acontecer nos últimos tempos. Então a gente vê muito em várias regiões do Brasil onde vem a ideia de se implantar pedágios, a população simplesmente fala não, fechar a rodovia, botar fogo em pneus, e a gente resolveu seguir num caminho um pouco diferente. E talvez por isso é que até hoje nós não tenhamos pedágio na rodovia Mogi Dutra e na rodovia Mogi Bertioga. Pelo seguinte, nós montamos uma equipe que resolveu estudar esse assunto a fundo. Então pegamos todo o projeto, que tem dezenas, para não dizer centenas de páginas, e resolvemos estudar de maneira muito detalhada. E começamos a contestar o governo do estado com argumento. Não é Embasado. simplesmente embasado e mostrar que de fato não cabe. Aliás, o termo que o Tarcísio usou quando estava em campanha na nossa região foi esse, que não cabia um pedágio na nossa região. Exatamente, foi Não isso mesmo. cabia. É. Quer dizer, agora de repente Começou começou a a caber, caber. né? Pois é, aquilo que você falou da classe política, infelizmente eles mudam de ideia muito facilmente. E aí a gente veio fazendo esse trabalho e conseguimos finalmente derrubar esse projeto que havia sido posto pelo PSDB. Claro. Como eu havia dito no começo da nossa conversa, ainda quando não estávamos no ar, naquela ocasião, o pedágio da rodovia Mogi Dutra estava previsto para custar algo próximo de R$ 12 hoje. Nossa. Seria um absurdo, quase 50% de uma concessão que vai lá, passa de Peruíbe, mais de 400 quilômetros, quase 50% de tudo que seria arrecadado seria em Mogi das Cruzes. E é interessante porque o governo ele chama esse projeto de lote do litoral paulista. Ou seja, eles excluem a nossa região até do nome do projeto, o que demonstra muito claramente que eles só querem Usar. arrecadar. Eles Só querem, usar. exato, eles querem sangrar os nossos bolsos É. aqui para Para poder. depois fazer investimento no litoral. Nós não temos nada contra o litoral, tudo Claro, certo. claro, faz parte Só, aqui também, mas não. exato, mas assim, a gente não pode aceitar É. que o nosso dinheiro seja utilizado para uma concessão que de fato só vai trazer benefícios para o litoral. Começamos essa luta, a gente recolheu mais de 40 mil assinaturas contra esse 40 projeto, mil? 40 mil, entregamos na ocasião para o secretário executivo de transportes do estado de São Paulo, na época era o Milton Persoli, É. que hoje é o diretor-geral da Artesp, que é o órgão técnico que cuida desse assunto de pedágios, né, Claro. no governo do estado de São Paulo.
E, finalmente, depois de muita luta, o próprio governador Rodrigo Garcia disse que não teria mais pedágio, que havia tirado isso de pauta da Artesp e do próprio governo. Naquele momento a comemoração, imagino, né? Exato, um baita de um alívio para a Claro, nossa é. região. Foi um trabalho muito articulado, muitas manifestações, muitos buzinaços. A gente fez, tinham mais de 10.000 carros adesivados na região do Alto Tietê. 10.000 dez mil carros? carros, a gente ficou e tomou muito sol, muita chuva. Foi muito trabalho de conscientização da população. Isso em 2020, Isso a partir de 2019 e 19, a queda se deu em 2021, 21. né? Isso. Foi 2021 as Isso, eleições, isso. No final no de final, 2021. final de 2021, em É. dezembro, eles passaram, eu fui ao Palácio dos Bandeirantes e recebi esse posicionamento do então governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, junto com todos os políticos da nossa região, o prefeito Legal. Caio Cunha, o deputado Bertaioli, todos estavam lá, Claro. e foi algo muito comemorado. Foi uma grande surpresa, né, o Tarcísio vir ressuscitando um projeto que foi completamente refutado pela nossa região. E Ô aí, Paulo, mas assim, ele mudou de ideia. Qual é o argumento que ele está dando agora para ter mudado a ideia? existem dois argumentos. Um que está desde o começo, desde o governo do PSDB, de que o pedágio ele vem para trazer uma melhoria para as Da regiões. campanha ele não sabia disso. Ele não sabia, né? De fato, não sabia. Só que o que acontece é que na nossa região, né, a rodovia Mogi Dutra, ela já foi duplicada no lado de Mogi das Cruzes há mais de 10 anos. E do Claro. lado de Arujá, É. há Pouco, um pouco menos de 2 anos atrás. Então, quer dizer, são rodovias que já receberam um investimento. Por que agora, vamos chamar entre aspas, de privatizar? Para que privatizar Que é a algo? privatização. É. Não deixa de Não é, ser. não é, não é Eles gostam de chamar de diretamente concessão. concessão, mas é privatizar. É privatizar e assim, você privatizar algo que merece investimento da iniciativa privada é algo que pode se pensar. Agora, privatizar algo Que já que está. já está pronto, e aí tem uma questão Você falou uma coisa interessante. muito importante, desculpa, viu, meu? Ó, o pessoal que está acompanhando, bate-papo é assim. Ele fala e a gente vai pensando aqui. Para pensar. Estavam com ideia esses dias, uns tempos atrás, eu acho muito importante. Aqui tem o Parque Nosso Recanto, que é um parque que outrora estava abandonado. E aí teve essa ideia, até um vereador que veio com essa ideia no passado de privatizar aí para poder a empresa que vier melhorar, porque estava uma situação degradante. Claro que a prefeita que assumiu a Priscila, ela deu um tapa agora, não vai precisar mais, que está até bem bacana. Mas antigamente se pensava disso. Quando se fala em privatizar ou concessão, né, para mim é quase a mesma coisa, se fala em quê? O negócio não está legal, a grosso modo. Aí vem uma empresa, ela vai ganhar dinheiro com aquilo, mas ela vai deixar o local melhor para ser usado e a população vai gostar. A grosso modo é isso. O que o Paulo está falando é que já tinham feito lá, né, em Mogi das Cruzes, na rodovia, já tinham feito as melhorias que deveriam ter sido feitas. Então, por que agora está pensando em concessão? O que parece é que estão querendo arrecadar apenas, lucrar, para investir e não é da nossa região. Mais ou menos isso, né, Paulo? É perfeito, a sua colocação é perfeita, Jair. Inclusive, tem uma questão histórica que a gente não pode deixar de lado, porque eu acredito que quando o governo ele toma uma decisão tão importante como essa, eles têm que buscar um pouco mais de informação acerca da nossa Com região. certeza. E aí tem uma questão muito interessante, né? Porque quando foi construída a rodovia Dutra, ocorreu uma mudança muito grande para a nossa região. Certo. Porque a Dutra ela é um eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Correto. E todas as cidades que margeiam a Dutra, elas se desenvolveram mais. Ou seja, a rodovia Dutra, ela se tornou um eixo de prosperidade entre o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. E Mogi das Cruzes, assim como as demais cidades que fazem parte do Alto Tietê, Mogi não ficou margeando a rodovia, ela ficou afastada, deslocada da Dutra. Naquela época não existia Ayrton Senna e ficou afastado. Na ocasião, o governo federal prometeu que construiria uma rodovia para ligar a cidade à Dutra, falando, não, vocês não vão ficar de fora disso. Mas, de fato, isso não foi posto em prática. Na ocasião, o prefeito, na época era o Valdemar da Costa Filho, de uma maneira muito corajosa, utilizou recursos municipais para construir a rodovia Mogi Dutra.
Então ele peitou, assim como fez também a rodovia Mogi Bertioga. Claro, E é muito difícil para um município construir algo desse tamanho. É complicado, não é simples. concordo. E eu acredito, sabe, Jair, que até hoje as pessoas do Alto Tietê pagam essa conta. Porque é um dinheiro que foi aportado no município há tantos anos atrás, mas que poderia ser utilizado para saneamento básico, para melhora da infraestrutura das cidades. Então, a gente paga essa conta, de repente, alguma coisa que a gente esteja atrasado, é por causa da grana que a gente gastou para conseguir entrar nesse eixo de É prosperidade. isso aí. Uma rodovia construída pelas pessoas, pelo município. E depois o governo do estado veio e duplicou. Então, quer dizer, agora que ficou bonito, agora que todo mundo suou em cima daquilo e deixou Certeza. aquilo em ordem, depois que terminou o último trecho, há um ano e meio atrás, que é o trecho de Arujá, né, que é da Ayrton Senna até a cidade de Arujá e, consequentemente, até a rodovia Dutra, foi duplicada também. Tá tudo lindo. Aí o governo fala, agora a gente vai fazer uma concessão. E aí não tem o que se investir, não tem contrapartida, não tem retorno. Para que se tenha uma ideia, são quase 18% de tudo que será arrecadado na concessão vai nesse único pedágio da rodovia Mogi Dutra entre Ayrton Senna e Mogi das Cruzes. Nossa. Mais 2% no pedágio que vai ter para o lado de Arujá, na rodovia Mogi Dutra também. Ou seja, são quase 20% do que vai ser arrecadado em toda a concessão, até Peruíbe ou depois. E aí o que volta para a gente em investimento não chega a 0,5%. Nossa, é um absurdo. É um Não, não, é um absurdo. absurdo. Não dá para Não, aceitar.